Fala moçada, tudo legal? Aqui é o Paulo Cheng novamente e você está no canal Reflexões Chenguianas. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre religião, sobre religiosidade, a forma como enxergamos a religião e como procedemos com os olhos, com as lentes da religiosidade. Antes de qualquer coisa, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal já que você é novo e o canal também é novo, então dá essa força aqui, dá essa moral para o meu canal, ok? Eu quero ler algumas passagens bíblicas que está aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e quero começar com Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, que diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus ele faz uma crítica muito contundente à religião daquela época, quando cita o exemplo aqui desses 2 religiosos, o levita e o sacerdote, que prosseguiam no seu caminho e iam para o culto, ia para alguma sinagoga. Contudo, viram aquela situação ali, viram aquele homem semi-morto, que fora assaltado, com certeza estava muito espancado, numa situação muito crítica. Porém, eles colocaram as suas obrigações religiosas acima daquela situação ali, acima da ajuda humanitária àquele homem que carecia, que estava ali semi-morto. E passando aquele samaritano ali, com certeza ele tinha algum tipo de compromisso, porém ele interrompeu tudo, olhou para aquele homem, viu que a situação era séria e se doou, né, ao ponto de ele colocar aquele homem em cima do seu animal, levou-o para uma hospedaria mais próxima. Lá, falando com o dono da hospedaria, ele pediu para que cuidasse dele. Então, ele tirou dinheiro do seu bolso, 2 denários, e disse que quando voltasse, qualquer coisa que aquele homem, aquele dono da hospedaria gastasse a mais, com certeza ele ressarciria. Então, essa crítica que Jesus fez à religião, ela também serve para os dias de hoje, porque a religião, no sentido, no contexto judaico-cristão, ela tem a ver com relacionamentos. Então, a crítica que Jesus faz acerca da religião, ela visa isso. Quando os relacionamentos eles envolvem amor, são relacionamentos de justiça, porque a religião, acima de qualquer coisa, ela tenta trazer a dignidade da pessoa humana, ela tenta resgatar, restaurar a dignidade do semelhante, do seu próximo. Então foi isso que aquele bom samaritano ele fez. Os 2 primeiros, o sacerdote e o levita, colocaram as suas responsabilidades eclesiásticas ou religiosas acima daquela filantropia ali. Então eles ignoraram aquele homem e prosseguiram o seu caminho. Então a crítica de Jesus também é feita para os dias de hoje. Para muitas pessoas, hoje em dia, a religião ela é sinônimo de crenças ou dogmas, de códigos morais, que é justamente aquilo que é certo ou errado, lícito ou ilícito, as coisas certas ou as coisas erradas que fazemos. Então está dentro desse contexto aí do código moral. E também rituais, ou seja, que são os cultos, que são as liturgias dentro dos templos, dentro das igrejas, tipo cantar, levantar as mãos, bater palma, acender vela, você fazer promessas, subir uma escadaria de joelho, tudo isso está relacionado a uma vida religiosa. Então, para muitas pessoas que tentam se aproximar de Deus, tentam se aproximar de Jesus, ou tentam
buscar a uma igreja, então elas são envolvidas dentro desse contexto religioso. Então, para muitas pessoas, a religião é cercada de todo esse aparato. Então, as pessoas elas acham que, procedendo dessa forma, elas estão agradando a Deus. Mas nessa passagem bíblica aqui, Jesus mostra que a proposta de Deus, a proposta do reino dos céus, a proposta da religião, ela veio com uma outra dinâmica, veio com uma outra pegada, digamos assim. Para aqueles religiosos, o levita e o sacerdote, a religião para eles era a obrigação dentro do templo, intratemplo. Então, o que aconteceu com a terceira pessoa foi totalmente diferente. É justamente aquilo que Jesus Cristo veio fazer no nosso meio, né, que é se doar. Aquele samaritano ali, ele se doou intensamente, né, sem esperar a contrapartida do retorno. Foi isso que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, quando ele veio no nosso meio. Mesmo ele tendo curado, ele tendo feito muitas coisas sobrenaturais, mas a vida de Jesus se pautou na questão dos relacionamentos. Ele se relacionava com as pessoas, ele procurava se doar, ele procurava ter misericórdia. O que é misericórdia? É sentir com o coração. Então Jesus, ele sentia a dor do próximo, ele sentia a necessidade, ele sentia quando as pessoas estavam carentes de uma palavra, carentes de um afago, carentes de o mínimo de atenção possível. Então a religião para Deus é isso. Outra passagem aqui muito interessante está no livro de Tiago, que vamos ler agora, que é o capítulo 1 e o versículo 27, que diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui nessa passagem, Tiago mais uma vez reforça aquilo que Jesus endossou, tanto naquela primeira passagem lá, daquele homem que estava semi-morto, quanto na sua vida e no seu ministério, que é o que é a religião. É justamente isso, guardar-se incontaminado do mundo com os valores apodrecidos e contrários à vontade de Deus, e ajudar as pessoas, se doar, relacionamentos. Eu creio que religião para Deus não é aquela coisa estereotipada, não é o exterior, como muitas pessoas pensam hoje em dia, que saem do mundão, né, abnegam aquela vida passada, pregressa, entram nas igrejas, né, e mergulham totalmente nos usos e costumes, mudam todo o estereótipo, começam a se vestir totalmente diferente, deixam de praticar muitas coisas, deixam de jogar bola, por exemplo, deixam de escutar música secular, deixam de fazer muitas outras coisas, de ir a cinema, de se divertir, né, como se fazia antes, coisas até simples e inocentes, tudo para entrar dentro de um arcabouço teórico, de uma liturgia, de usos e costumes, achando que aquilo ali é a vontade de Deus, achando que aquilo ali é o que Jesus Cristo realmente quer de nós. E não é isso. Eu creio que muitas pessoas, eu creio que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que estão há anos e anos dentro da igreja, aquelas que há anos e anos estão lendo continuamente e diariamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contudo ainda não atingiram o cerne da mensagem de Jesus Cristo, que é não se tornar um religioso, e sim se tornar uma pessoa à semelhança de Jesus. Então, da forma como Jesus se comportou naquela época, né, se doando, amando as pessoas, então é dessa forma que hoje devemos nos comportar, sendo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Lógico que nós não seremos perfeitos como foi Jesus. Nós somos pessoas falhas, cheias de pecados, cheias de vícios. Contudo, a partir do momento que enxergamos a boa nova, aquilo que Jesus Cristo quis e quer de nós, aí sim, eu creio que começamos a compreender que verdadeiramente é a religião, é o reino dos céus. Eu gosto de dizer sempre que Jesus é a superação da religião. Por quê? Porque hoje estamos cercados de religiões. Há centenas e centenas de religiões mundo afora, cada um com seus dogmas, com os seus preceitos, com as suas crenças, com toda a sua liturgia, com todo o seu arcabouço teórico. E, contudo, Jesus, ele não criou uma religião.
Jesus ele não criou o cristianismo. Eu creio que tudo aquilo que veio depois de Jesus e depois da igreja primitiva, muita coisa foi o homem que introduziu de acordo com a sua visão do que Jesus fez e deixou de fazer. Então, o que Jesus quer de mim e de você é justamente isso, que sejamos a sua imagem e semelhança. Jesus não quer o nosso exterior. Jesus não está preocupado com o que eu e você come, veste ou qualquer coisa desse tipo. Ou se estamos dominicalmente dentro de um templo, dentro de uma igreja, ou qualquer coisa que nos assemelhe a aquele levita ou aquele sacerdote. Mas Jesus ele, com certeza está muito mais preocupado se eu e você vamos agir como aquele samaritano. Então, isso sim é a boa religião segundo os olhos de Jesus, segundo a espiritualidade judaico-cristã. Então, é mais ou menos por aí. Portanto, que fujamos daquele comportamento estereotipado de religioso, como fazia o levita e o sacerdote, ok? Vou terminando aqui o meu vídeo e deixo aqui um grande abraço, que Deus possa nos abençoar a todos, ok? Em nome de Jesus Cristo. Em breve teremos aqui muito mais vídeos, ok? Grande abraço aqui do Paulo Schengen.